Seguimos aqui na Fechadinha comigo, porque seguimos falando sobre a fraude no INSS e a mais recente operação da Polícia Federal que prendeu, entre outros envolvidos, Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, o ex-procurador-geral do INSS. Eu recebo aqui o deputado Duarte Júnior, vice-presidente da CPMI do INSS. Deputado, muito bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Muito boa tarde, obrigada pela gentileza de falar conosco. Boa tarde, prazer imenso falar com todos vocês do Metrópole. Tem uma falhazinha no microfone. É sempre uma alegria poder falar com vocês e já inicio parabenizando, porque tudo isso está acontecendo, pode se afirmar por uma notícia veiculada pelo canal Metrópolis. Então, sintam-se parte disso por ajudar o povo brasileiro a resgatar o que é seu por direito, o seu benefício, o seu dinheiro, o seu salário. Então, eu acredito que com essa junção, veículos de comunicação implementando política pública, pressionando as autoridades, CPMI dando essa visibilidade, explorando os fatos, Polícia Federal, órgãos de controle, indo adentro de cada uma dessas informações, a gente vai conseguir, ao final de todo esse processo, garantir mais segurança à Previdência brasileira. Deputado, é muito comum a imprensa bater em CPIs ou CPMIs. Deixa eu colocar o Felipe também, produção. Coloca o Felipe aqui na nossa conversa. Aí, deputado, vou colocar o Felipe Monteiro aqui conosco, nosso comentarista, analista de político, para participar da nossa entrevista. Eu ia dizer que é muito comum que a imprensa... A gente costuma bater em CPIs ou CPMIs, sempre existe aquela premissa de que CPI acaba em pizza. A gente ouviu ontem, inclusive, muito se falou de que relatórios que saíram da própria CPMI do INSS ajudaram essa operação da Polícia Federal. Ontem houve esse braço dessa investigação sem desconto da Polícia Federal e eu queria entender, claro, a Polícia Federal vem fazendo o seu trabalho, o Supremo Tribunal Federal também vem fazendo o seu trabalho e a CPMI também, então temos 3 caminhos distintos para apurar essa fraude do INSS. No caso da CPMI, eu queria entender qual é o caminho a gente está trabalhando agora. Por quê? Ontem falávamos aqui no programa que temos convidados, temos convocados que seguem e que aparecem na CPMI e que muitas vezes não falam porque o Supremo Tribunal Federal acaba bloqueando com habeas corpus para que eles respondam às perguntas dos parlamentares. Então, o que de concreto a gente tem até hoje da CPMI e do INSS? O que a CPMI tem ajudado a descobrir da farra do INSS? A investigação ela é paralela à investigação da Polícia Federal, mas é uma investigação paralela, independente, que troca informações para subsidiar as ações da Polícia Federal e se beneficia também das informações trazidas pela Polícia Federal. Não é à toa que é através da quebra dos sigilos, dos rifles, dos inquéritos da Polícia Federal, que a gente consegue convocar algumas pessoas, buscar essas informações. E o maior resultado que a gente pode dizer da importância da CPMI diz respeito à data em que os primeiros sujeitos que foram presos em razão dessa fraude aconteceram depois do início da CPMI. Exemplo, a Operação Sem Desconto da Polícia Federal começou em fevereiro desse ano. A primeira prisão aconteceu em setembro desse ano. A CPMI começou em agosto. E qual é essa coincidência? A coincidência se dá porque com a CPMI a gente consegue dar maior visibilidade aos fatos. Com as pessoas sabendo do que está acontecendo, as pessoas passam a cobrar. Cobra o Supremo, cobra a Polícia Federal, cobra as instituições de justiça e, consequentemente, o resultado acaba aparecendo. Então, esse papel de complementar a investigação é essencial. Não à toa que exatamente as linhas de atuação que a CPMI está avançando foi a que culminou nas prisões, nas buscas e apreensões que ocorreram ontem. Vou dar um exemplo claro. Após a oitiva do presidente da CBPA, o Abraham Lincoln, que tem como vice-presidente um deputado estadual do meu estado, do meu partido, do Maranhão, o Edson Araújo, no dia seguinte à oitiva, em que eu perguntei ao Abraham Lincoln por qual razão a CBPA, após roubar mais R$ 123, tirar da conta mais 123 milhões de reais da conta de aposentados por todo o Brasil, por que a CBPA mandou mais de 5 milhões de reais para a conta pessoa física do Edson Araújo e para a conta de 2 assessores dele na Assembleia Legislativa, sendo que o Edson Araújo, além de deputado estadual, é vice-presidente da associação.
Ele se calou, não soube responder. Isso gerou no Edson Araújo uma indignação. Ele entrou em contato comigo através de mensagem de texto, ameaçando por 3 vezes. E, diante dessa ameaça, abri todos os processos. Comuniquei a CPMI, pedi segurança para minha família, fiz o processo civil, o processo penal, abri representação na Assembleia por quebra de decoro. E não é coincidência que uma semana após dele ameaçar o vice-presidente de uma CPMI, tem busca e apreensão na casa dele, se encontra quase R$1 milhão em dinheiro e outros pertences ali, outros documentos que a Polícia Federal já está tendo acesso, porque a ameaça a um parlamentar já é grave. A ameaça a um parlamentar federal, membro de uma comissão parlamentar de inquérito que investiga essas fraudes absurdas do INSS, configura obstrução à justiça. Então, todos eles estão conectados. Por isso que é importante, sim, essa atuação conjunta, porque se não tiver visibilidade da CPMI, a atuação independente dos parlamentares, essas investigações que têm avançado muito, elas poderiam avançar numa velocidade bem menor. Felipe, deixa eu colocar você na conversa, à vontade aí para falar com o deputado Duarte Júnior. Deputado, boa tarde. Deputado, eu queria saber como é que está a relação da CPMI com o Supremo Tribunal Federal. Está tendo muita crítica relacionada com a concessão do habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que teria, em última análise, prejudicado muitos depoimentos que vocês, das convocações que vocês fizeram, né? E a minha segunda pergunta, se permite, Neira, queria saber se tem algum prazo determinado para o fim da CPMI e se você prevê que o resultado será, de fato, o processamento de todos os investigados e o esclarecimento da situação que abalou completamente a estrutura política do país. Eu vejo as decisões do Supremo, elas divergindo entre si. Tem decisões que são óbvias, por exemplo, a partir do momento que garante a um depoente o direito de permanecer calado, de não responder sobre fato que lhe autoincrimina, isso aí não é uma culpa do Supremo. Isso aí é um direito constitucional que todos nós temos. Ninguém pode constituir prova contra si. Ninguém será obrigado a constituir prova contra si. É o direito constitucional de permanecer calado, é o direito da não autoincriminação. Mas erra o Supremo quando ele decide, dando a um depoente, seja ele investigado, seja ele como testemunha, o direito de, se não quiser ir à CPMI, que ele não vá, porque isso vai de encontro à essência da CPMI, que é fazer um inquérito, fazer investigação, fiscalização, e, claro, é paradoxal, é contraditório, porque ninguém aqui está chamando um depoente para um café da manhã, um jantar, uma refeição, um almoço ou uma festa de 15 anos. Não. Quando a gente convoca para que ele preste esclarecimentos, para que testemunhe sobre um fato. Volto a dizer, no caso do Edson Araújo, precisa-se dizer por que saiu mais de 5 milhões de reais da federação que ele é vice-presidente, valor esse, oriundo de descontos na conta de aposentados. Por que esse dinheiro está na sua conta? Por que foi feita essa transferência? E eu vou além disso. Como nós aprovamos as quebras dos sigilos na reunião de ontem, sigilo fiscal, telemático, bancário, todos os sigilos, quando a gente tiver de posse dessa documentação, a gente que vai emprestar essa documentação para a Polícia Federal, a gente que vai enviar essa documentação para a Polícia Federal para que possa ajudar as investigações. Porque não há dúvida que basta seguir o caminho do dinheiro. Se o dinheiro sai da conta aposentado, vai por transferência para a conta da associação, da conta da associação para a conta de empresa de fachada para emitir nota fria, da conta dessa empresa de fachada vai para empresas que pertencem a filhos e esposas de servidores do INSS. É claro que está todo mundo envolvido. Não é à toa que essa semana tivemos 2 procuradores federais envolvidos, tivemos a esposa de procurador federal do INSS presa, que estava envolvido. Então, eu acredito que, essas decisões supremas, elas precisam manter uma jurisprudência uníssona, no sentido de, claro, garantir o direito de permanecer calado, mas não garantir o direito de não ir à CPMI para prestar informações. E lá na CPMI, se o depoente não falar, é a perda do direito dele de se defender. Quem não deve, não há o que temer. Então, não tem por que um depoente chegar lá, não, vou ficar calado. Não, meu amigo, você está aqui, preste as informações, diga, se defenda, porque quando você se cala, apesar de que para o direito é um direito seu de permanecer calado, mas para a sociedade, ali você está perdendo a oportunidade de se defender. Então, realmente é uma situação bem complexa, mas eu acredito que, apesar de tudo isso, as investigações estão avançando. E sobre o prazo, acredito que a CPMI ela conclui as atividades realmente no final de março do próximo ano.
Deputado, antes do senhor entrar, eu estava conversando com meu colega Tássio Lohan, a matéria dele diz o seguinte, sobre o deputado federal Euclides Peterson. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito da operação de ontem. A Polícia Federal pediu para suspender o mandato do deputado, mas o ministro do STF, André Mendonça, negou. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se o senhor acredita que essa suspensão ela deveria acontecer ou se esse tipo de decisão cabe ao Congresso Nacional. É preciso analisar a fundamentação desse pedido, porque pedir para suspender o mandato de um deputado federal pelo fato de ter tido busca e apreensão na residência dele, isso não é só para um deputado federal, mas para qualquer outro profissional, para qualquer outra atividade. Seria já um julgamento. Então, a partir do momento que tem essa busca e apreensão, ali se coleta provas. Se essas provas são incriminatórias, que comprovam que o Peterson ele mandou recursos de emenda federal para uma associação, no caso a Conafé, e que essa associação foi responsável por comprar um avião, uma aeronave, por um valor bem mais alto, teve uma inflação de um pouco mais de 1 milhão para quase um pouco mais de 2 milhões de reais. Isso tudo está conectado nos RIFs, nas documentações que nós tivemos acesso, mas tudo isso está em estágio de investigação, não tem como dizer está errado. Se tu me perguntar o que eu acho, de fato eu acho que existe uma conduta ilegal por parte do parlamentar, mas é um direito constitucional contraditório pela defesa, tem todo um processo transitado e julgado. Eu acredito que é certo o André Mendonça, onde nesse momento não se determina a suspensão do mandato, mas é algo que tem que ser avaliado com cautela, porque antes do final do processo, antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, se percebe-se que o mandato do parlamentar está sendo utilizado para obstruir a justiça, está sendo utilizado para impedir as investigações, aí é caso de afastamento, porque ele não pode fazer isso. Eu posso aqui testemunhar para vocês. Nessas últimas semanas, a assessora do parlamentar, salvo engano, Patrícia é o nome dela, entrou em contato com uma equipe de gabinete, pedindo meu telefone para que eu pudesse receber o parlamentar, porque ele queria apresentar as provas da inocência dele. Por uma questão de ética, eu não quis receber, não recebi, exatamente porque eu achava que não era adequado. Apesar de ser parlamentar, não é algo que eu gostaria de receber no meu gabinete ou no gabinete dele. Eu acredito que se ele tem o direito de se defender, ele tem, e se ele quer se defender e acha e acredita na sua inocência, tem que responder dentro da CPMI. Pede para ir à CPMI, responde a todos, à luz da imprensa, à luz das investigações, mas não dá para receber entre quatro paredes, num atendimento mais particular. Isso aí eu não aceitei e realmente não recebi. Não recebi porque eu entendo que seria algo que não iria se fazer bem nem para mim, muito menos para ele. Felipe, por favor. Ô, deputado, um crime dessa magnitude, né, não tem como acontecer sem ter envolvimento de vários políticos, várias estruturas estatais e governamentais. Ao que tudo indica, tem uma lista, né, no Supremo Tribunal Federal, que está em sigilo, de vários deputados e políticos envolvidos no esquema do INSS. Inclusive, no começo da CPMI, vocês pediram para o Supremo Tribunal Federal o compartilhamento dessas informações. Eu queria saber se você já tem nas mãos essa informação dos políticos envolvidos com o INSS e se não tivesse, tem alguma perspectiva de receber essas informações. A população clama por saber quem são as pessoas envolvidas nisso aí. Na verdade, todos nós queremos saber todas as informações, queremos passar limpo todo esse que foi, na minha opinião, o maior escândalo e um verdadeiro esquema brutal de corrupção, porque foi um esquema que atingiu pessoas idosas, pessoas com deficiência, pescadores, pensionistas, pessoas que vivem em estado de pobreza, alguns em estado de miséria, e foi roubar pessoas como essa que não tiveram sequer o direito de se defender. Então a gente está falando de um crime muito absurdo. Saber que um político, saber que um gestor público, saber que um servidor público, que tem todos os seus privilégios, toda a sua estabilidade, se prevaleceu do seu poder, da sua riqueza, ao invés de para defender as pessoas, mas para roubar pessoas humildes, pessoas com deficiência, isso, sabe? Não tem perdão, são pessoas que estão adoecidas por dentro. Então, todos nós temos essa quase que ansiedade e essa necessidade de fazer justiça. Mas há uma diferença muito clara, que eu costumo, inclusive, explicar em sala de aula para meus alunos de processo penal. Para se fazer coisas erradas, a gente faz de qualquer jeito.
não segue regras, não segue procedimento, não segue processo, rasga tudo, faz tudo de qualquer jeito porque está cometendo crime. Mas para se apurar a responsabilidade, para se identificar e punir os culpados com todo o rigor que a lei prevê, a gente precisa seguir quase que uma receita de bolo, passo a passo do processo, dando contraditório, dando ampla defesa. Às vezes a gente se irrita com um sujeito que está lá, que a gente sabe que é culpado, a gente tem prova de que ele é culpado, mas ele vai lá e diz: permaneço no meu direito de ficar calado. É o direito dele. Se a gente não respeita isso, a gente pode cometer um abuso de direito, pode haver um vício processual. E se a gente comete vício processual, a gente faz com que tudo se perca. Então, para que não haja um vício processual, essas regrinhas procedimentais elas têm que ser respeitadas, porque é por essa razão que se afirma com muita segurança de que a justiça ela é lenta. A justiça ela tarda, mas ela não falha, porque a gente tem que seguir o processo, passo a passo, para apurar a responsabilidade, mas eu tenho muita fé que a gente avançou muito mais do que muita gente imaginava. Já tem políticos tendo busca e apreensão na sua casa, já tem procurador federal sendo preso, já tem o Careca e o Camisote, que são bilionários, que estão na papuda, presos desde setembro, vão passar o Natal na cadeia, longe das suas famílias, porque se não respeita a família do povo, pobre e humilde desse país, não tem que ter o direito de permanecer com a sua família. Tem que ser condenado pela justiça dos homens, pela justiça divina. A CPMI deve terminar em março, lembrando que ano que vem é ano eleitoral, abril muda-se uma chavinha, quando as pessoas começam aí de fato se mostrar aí candidatos para a eleição de 2026. Já há indícios e até mesmo provas de que a fraude do INSS aconteceu em outros governos, no governo Bolsonaro e também no governo Lula. As pessoas vão votar em 2026. Até março do ano que vem, quando acaba a CPMI do INSS, as pessoas vão saber para quem votar, se é para Lula ou para Bolsonaro, por conta do que sair da CPMI? Eu acho que poderão saber, mas existe todo um processo eleitoral aí pela frente. Eu espero que as pessoas saibam quem votar, principalmente no mês de outubro, principalmente o povo do Maranhão na escolha do deputado federal, porque realmente não está sendo algo fácil. Passar de segunda a quinta-feira em Brasília. A minha esposa está grávida de 8 meses, vai fazer 38 semanas nesse domingo, e eu estou naquela preocupação de estar em Brasília e meu filho desejar vir sem eu estar aqui no estado. Então há todo um sacrifício pessoal, uma distância dos seus eleitores, porque as pessoas querem te ver, querem cumprimentar, tem ações que a gente financia com as emendas, e a gente precisa acompanhar, presenciar, fiscalizar. Então, de fato, é um sacrifício para todos nós. Eu gostaria que terminasse logo, mas não, é como eu disse, a gente tem que seguir o processo, o passo a passo. É lento realmente, é sacrificante mesmo, é custoso, mas é preciso seguir, porque a gente precisa não dar ao bandido, ao criminoso, que a gente está lidando com criminosos poderosos que tiveram influência em vários governos, desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro e agora o governo Lula. A gente tem que seguir o passo a passo direitinho, porque eles pagam bons advogados. Se a gente está em qualquer uma dessas etapas processuais, a gente pode ter a certeza de que alguém cometeu crime, que roubou, que penetrou na estrutura do INSS e não vai conseguir prender nem reaver o dinheiro que foi roubado. Porque o que o governo federal está fazendo é devolver o dinheiro de todo mundo que foi roubado corretamente. O governo Lula, inclusive, prorrogou o prazo até agora, o dia 14, para que as pessoas possam se cadastrar. Mas o dinheiro que está sendo devolvido é dinheiro dos impostos que nós pagamos. Não é o dinheiro do Careca, não é o dinheiro do Camisote, não é o dinheiro que foi roubado. Então, nos cabe aqui resgatar esse dinheiro para os cofres públicos, para que, por exemplo, pessoas que precisam do BPC não sofram o que estão sofrendo hoje. Pessoas que recebem seguro-defeso não tenham a incerteza se de fato vão receber, mesmo tendo direito. Mas sobre essa questão política, eu acredito que a CPMI, essa fraude do INSS vai influenciar sim, mas vai influenciar se a gente conseguir realmente buscar todos esses tubarões. A gente não tem que pegar só os pequenos. Eu estou animado com essa possibilidade porque, como eu disse, procuradores federais já estão sendo presos, deputados já estão tendo busca e apreensão em suas residências e as provas são inequívocas. Há uma clara certeza de seguindo o dinheiro, de onde ele saiu, da conta dos aposentados, para a conta de associações, e dinheiro indo direto para a conta de pessoas poderosas, de políticos, que utilizavam esses valores para a compra de veículos, e tudo isso está claro, não tem como apagar. A gente só precisa pressionar mesmo para que o Supremo condene,
para que a CPMI faça uma ação séria, correta, sem clubismo. Se tiver errado, se tiver bandido do governo Lula, bandido do governo Bolsonaro, tem que prender. Não tem aqui que ficar fazendo vista grossa para ninguém. Porque esse foi um crime, e aqui eu concluo, passou por vários governos. Do governo Temer, desde a reforma trabalhista, a proibição da contribuição sindical, de lá para cá se surgiu a alternativa de desconto associativo. Então, o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, que se abriu a possibilidade de fazer descontos em pensionistas, com um decreto que o Bolsonaro editou, passando pelo governo Lula. Então, todos esses governos têm envolvimento com essa fraude. Por isso que nos cabe, não é escolher qual governo vai ser condenado, mas condenar todos aqueles que utilizaram o poder para roubar as pessoas. Felipe, tem uma última pergunta para o deputado? Deputado, uma das críticas que se fazem à investigação da Polícia Federal e também à CPMI é o escopo restrito dela, né? Porque falam que está só focada na questão do desconto indevido para fins associativos. E não foi, por exemplo, a fundo na questão de tais empréstimos consignados, que seria um outro crime e outro absurdo e outro abuso, né? Eu queria saber se tem algum tipo de possibilidade da CPMI, não é a CPMI, porque a gente sabe que tem que ter fato determinado, né? Concreto, para poder iniciar. Mas se vê possibilidade da investigação ir além da questão dos descontos para fins associativos e verificar realmente o escrutínio no INSS para proteger os aposentados e pensionistas? Felipe, eu não sei se tu sabe, mas eu fui presidente do PROCON do Estado do Maranhão e presidente do PROCON do Nordeste. Então, esse câncer que é o empréstimo consignado, há muito tempo eu já combato isso. E já há um planejamento no plano de trabalho da CPMI, aprovado por unanimidade, que a segunda etapa da CPMI do INSS se ataque diretamente os empréstimos consignados. Conversei com o presidente, o Carlos Viana, essa semana, com o Alfredo, o relator, e de fato há a previsão de que ali no mês de fevereiro, em março, a gente comece a ir para cima dos empréstimos consignados. É algo extremamente terrível. Se o desconto do INSS, o desconto associativo, chegou no patamar de mais de 6,3 bilhões de reais, os descontos de empréstimos consignados ilegais, indevidos e imorais, a gente chega a um valor 16 vezes maior por estimativa. Então, o empréstimo consignado é muito mais nocivo do que o que já é péssimo, o que é o empréstimo consignado, ou melhor, o que é o empréstimo, o que é o desconto do INSS. Então, o empréstimo consignado é muito mais nocivo, muito mais grave do que os descontos do INSS que já são ilegais. Portanto, já há essa previsão, está no escopo da CPMI do INSS e a gente vai começar a atacar isso ali no finalzinho da CPI, na segunda etapa, mais precisamente a partir do mês de fevereiro.